Fala pessoal, fiquei muito tempo aí sem gravar vídeos, fiquei com falta de tempo. Também estava percebendo que tinha muito torcedor que se diz flamenguista, mas poucas vezes aqui fortalecia o canal, né? Fazia alguma coisa. Realmente confesso que eu me senti um pouco desmotivado, né? E por conta de tudo isso, não só por causa dos torcedores, mas enfim, eu não ia postar mais nada, entendeu? Eu continuo acompanhando as coisas do Flamengo, né, as notícias do Flamengo, os jogos, principalmente, é, mas ia deixar para lá o canal. Só que eu fui vendo, fui percebendo nesses últimos dias que eu tive um pouco mais de tempo para olhar como estavam as coisas pela internet, e eu pude reparar que tem uma coisa que me preocupa bastante. Eu tenho percebido que o número de pessoas que torce, que se diz torcedor do Flamengo, não tem se mostrado tão forte quanto o número de pessoas que odeiam o Flamengo ou que se incomodam com o Flamengo, né? Eu tenho percebido que o número de pessoas incomodadas com o Flamengo tem sido muito maior nas redes sociais do que os próprios torcedores do Flamengo, né? Aí é onde eu pergunto, será que alguns torcedores, por exemplo, uma vez eu ouvi uma crítica de um torcedor do Corinthians que eu tive que concordar, né? Que o camarada disse que o torcedor do Flamengo ele só tá com o time quando o time tá ganhando, né? E isso aí, eu, de certa forma, eu tenho que concordar sim, né? Com o torcedor corintiano, porque na verdade nem sei se ele é corintiano. Disse ele que era corintiano, né? Não sei se era de fato, mas sendo corintiano ou não, eu tenho que concordar com ele, porque eu acho que o torcedor, quando ele é flamenguista ou qualquer outro time que ele torça mesmo de verdade, ele fica com o time até o final. Não importa se o time está ganhando, se o time está perdendo, né? Por exemplo, o Flamengo perdeu para o Fluminense, né? Eu canso de falar aí, canso de reclamar, falando que uma coisa que me deixa realmente chateado é ver como o Flamengo dá mole para o Fluminense. Já não é de hoje, né? Foram muitas finais, né? Eu lembro uma final, se eu não me engano, foi em 96 ou 97. Romário estava numa ótima fase, né? O Fluminense virou por 3-2, que teve até aquele gol do Renato Gaúcho de barriga. Pô, aquilo me irritou bastante. Por quê? Porque o Flamengo tinha condições de ser campeão, né? Só que toda vez que joga contra o Fluminense, eu não sei o que acontece, que os jogadores perdem aquela vontade, né? Ou diria que o Fluminense também, não desmerecendo o oponente, eu acho que o Fluminense também se esforça demais. Aliás, o Fluminense sempre se esforçou muito contra o Flamengo, né? O Fluminense não joga nada contra nenhum outro time, mas contra o Flamengo é o jogo da vida deles, né? E o Flamengo já sabe disso, já sabendo, o Flamengo devia fazer o quê? Devia se precaver, devia jogar com vontade também, né? Mas eu já havia falado com alguns colegas aqui que eu não acreditava que o Flamengo ganharia esse campeonato carioca. Por quê? Exatamente por isso. Não vem ganhando o Fluminense nos últimos jogos e não vem jogando tão bem quanto a gente esperava, né? Os jogadores vêm muito abaixo. Também a culpa não é só dos jogadores. A gente vê aí que a questão da contratação, questão de treinador. Um treinador não consegue ficar no Flamengo, né? Porque toda vez que o Flamengo começa a perder, aí a galera começa a pedir para que o treinador saia, né? E aí o que acontece? A galera acha que um treinador vai chegar no Flamengo e vai fazer o time todo mudar de uma hora para outra, como foi o caso do Jorge Jesus, que demorou um pouquinho também, mas ele conseguiu modificar, fazer com que o Flamengo jogasse. Isso acontece às vezes, né? Mas não é sempre que isso vai acontecer. Do mesmo jeito, não significa que o Jorge Jesus, se voltasse hoje para o Flamengo, não quer dizer que ele acertaria o time todo, né? Então, eu acho assim que eu vejo, galera, é que o torcedor ele está muito enganado, porque ele coloca muitas vezes a culpa no treinador somente, né? Eu não estou dizendo que a culpa não é do treinador, é do treinador. O treinador tem uma parcela de culpa nisso, claro que ele tem. Mas a gente não pode culpar somente um. A gente não pode dizer que o Flamengo todo está jogando muito mal só por causa de um jogador ou só por causa de um treinador, né? É o conjunto. É o conjunto. A gente vê que, por exemplo,
Em 2019, você viu o Gabigol perder tantos gols quanto ele vem perdendo ultimamente? Ele perdia gols já. Naquela época ele já perdia gols, mas a gente não via ele perdendo tanto. Pelo menos ele convertia é, mais bolas dentro do gol e continuava perdendo, mas convertia mais bolas, era mais eficiente. O Bruno Henrique está muito mais abaixo do que ele era antigamente, né? O Felipe Luiz em 2019 jogava muito mais bola, marcava muito mais e subia ao ataque muito mais também do que consegue fazer agora. Talvez pela idade esteja afetando ele, não sei, não posso afirmar, né? É o que me parece, é a impressão que dá. Perdemos na lateral direita o Rafinha, que estava numa ótima fase. O Isla nunca veio para substituir o Rafinha, nunca jogou à altura do Rafinha, né? Não pelo que o Rafinha apresentou quando jogava no Flamengo. Então, assim, essas coisas vão complicando, né? O Flamengo contratou Léo Pereira, Gustavo Henrique, né? Que seriam aparentemente bons reforços quando o Pablo Mari saiu, mas acabou que não deu certo, né? O Pablo Mari jogava muito bem na zaga, sem contar que o Rodrigo Caio estava em ótima fase. Ele praticamente não ficava com problemas como ele tem tido ultimamente, que toda vez ele está tentando se recuperar de uma lesão, de algum problema, né? Enfim, a Arrascaeta também passou bastante tempo no DM, aí no departamento médico, né? Entre outros jogadores que nós estamos acostumados a ver brilhando no Flamengo em 2019. Quando chegou em 2020, eu já estava sentindo que pelo fato dos jogadores terem ganhado uma boa quantidade, quase todos os títulos, né? Porque infelizmente não ganhou a Copa do Brasil. Na minha opinião, deu mole para o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense jogou o jogo da vida. O Flamengo devia ter feito o mesmo, mas acabou que o Flamengo deu mole e mesmo não ganhando aquela Copa do Brasil, o Flamengo ainda ganhou quase tudo. E aí quando chegou no ano seguinte, acho que os jogadores meio que deram uma relaxada. A gente pôde ver que os jogadores fizeram alguma coisa ainda, mas não fizeram tanto quanto em 2019, né? Se você parar para ver os jogos do Flamengo em 2019, a zaga também dava o sistema defensivo, né? Não é só a zaga. O sistema defensivo, dos volantes para trás, a gente via ali que haviam algumas falhas também meio bizarras ali, meio bizonhas acontecendo, mas a gente via que o ataque compensava. Hoje em dia o que está acontecendo? Nem o ataque está fazendo gols, está sendo eficiente e a defesa continua falhando até mais do que antes, né? Aí fica complicado. Aí o que acontece, galera? Aí o nosso time perde, né? Eu entendo o torcedor, eu tô criticando no sentido saudável da coisa, né? Não tô aqui só para falar mal, só para poder esclarecer alguns pontos que eu vejo, que infelizmente eu vejo que muito torcedor não tem, né? Ou de repente são antes que estão se passando aí por flamenguistas para ficarem boicotando o Flamengo. Por que eu digo isso, galera? Eu vejo muitas vezes que o Flamengo, quando não está bem, né, o torcedor antes ele já sabe que o torcedor do Flamengo vai ficar revoltado, vai querer culpar alguém. E aí o que acontece? O que o anti faz? Ele começa a pedir, né, que troque de treinador. Só que aí, ao invés dele pedir para que troque de treinador por um treinador melhor, ele começa a dar ideias do tipo, bota Lisca doido, bota não sei quem, Joel Santana, bota Vanderlei Luxemburgo, bota... Assim, não desmerecendo esses treinadores, mas, pô, se você tá reclamando que o problema é o treinador, para que você vai trocar 6 por meia dúzia, né? Para que você vai fazer com que o Flamengo gaste mais dinheiro, mais tempo? Porque que acontece? Se você coloca um treinador, por exemplo, eu falava aqui em alguns vídeos, né, que o pessoal criticava muito o Rogério Ceni. Pô, aí o Rogério Ceni saiu. Para entrar outro treinador, é uma outra filosofia. Por mais que, até quando o treinador ele tem uma filosofia similar ao anterior, a gente vê que a coisa muda. Por quê? Porque nunca vai ser igualzinho, 100% igual. Então aquela coisa os jogadores vão precisar de um tempo para se adaptar. Alguns se adaptam, outros não se adaptam, né? E fora tudo isso, galera, ainda tem essa questão de que, na minha opinião, eu vejo assim, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas eu vejo assim. Os jogadores do Flamengo, depois de 2019, eu acho que eles ficaram se achando demais, entendeu?
os caras deixaram, como a gente já dizia, né, os caras começaram a entrar em campo de salto alto. Só que o que acontece? Os outros times que perderam em 2019 começaram a estudar ainda mais o Flamengo. Se o Flamengo não descobre uma nova maneira de jogar, né, fica complicado. Por quê? Porque aí fica manjado, a galera já sabe como fazer, né? Se você olhar antigamente como é que era o futebol, né, os jogadores ficavam, por exemplo, a seleção brasileira, pô, tinham vários craques e tudo mais. Hoje em dia já está muito mais equilibrado, porque a gente vê outras seleções que conseguem fazer de igual para igual ali com o Brasil ou até mais, né? Por quê? Porque os caras estudaram as maneiras de fazer, né? Então o futebol está muito estudado nesse sentido. A gente vê que realmente quando um time vai jogar contra o outro, a gente já vê que não funciona mais o Flamengo fazer aquele estilo de jogo que fazia em 2019, né? Mesmo se tivesse o Jorge Jesus. Agora, no caso do Jorge Jesus, teve alguns casos em que ele mudou o esquema tático do time, né? Ele não ficou, ele continuou com a mesma escalação, mas ele pediu para alguns jogadores fazerem uma função diferente, baseado em cada jogo. Por exemplo, teve jogo que ele falou o Bruno Henrique correr um pouco mais, se deslocar um pouco mais pela ponta. Outros jogos ele já sabia que o Gabriel ia ficar ali sendo marcado, né, sendo visado. Aí ele colocou o Bruno Henrique mais isolado na frente, né? Esse é o tipo de trabalho que outros treinadores deveriam ter feito, né, no Flamengo. Só que eles não são o Jorge Jesus, né? Isso não significa também que eles são tão piores, porque assim, galera, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Vamos na comprovação de que o Flamengo não ganhou só por causa do Jorge Jesus? Vamos lá? Queria recordar aqui com vocês, porque assim, eu tenho a impressão de que o torcedor do Flamengo, ou o torcedor que se diz, por isso que eu estou falando, você é realmente flamenguista? Porque se você você tem que lembrar do seu time, do histórico do seu time. Tô falando isso porque, olha só, galera, vamos começar aqui, ó. Em 2019, o treinador de 2019 era o Abel Braga, tá? O Abel Braga que foi campeão agora com o Fluminense em cima do Flamengo, né? 2019 era o Abel Braga. Ele saiu do Flamengo por quê? Porque todo mundo estava criticando ele, já não estava conseguindo ganhar mais, o Flamengo estava indo mal. Mas aí o que ele ganhou? Ele ganhou o Florida Cup de 2019, ele ganhou a Taça Rio de 2019 e ganhou o Campeonato Carioca de 2019, certo? O histórico do Abel Braga foi ele teve 30 jogos, né? 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Ou seja, ele teve uma média de 71,1, né, de aprovação. Aí em 2019, o Flamengo usou o Leomir de Souza, que era técnico interino, né? Ele só teve, logo após a saída do Abel Braga, o treinador interino Leomir Souza, ele jogou 2 partidas, empatou uma e perdeu a outra, né? E aí entrou o Marcelo Salles, o Fera, que a galera chamava de Fera, treinador interino também do Flamengo. Ele teve 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, não perdeu nenhum jogo. Aí só por causa de 4 jogos que o treinador, apenas 4 jogos que esse treinador fez, a galera já começou a falar, ele é treinador pro Flamengo, Marcelo Fera, não sei o que, papapá. Só que olha só, vamos fazer uma comparação. Abel Braga teve 30 jogos contra 4 apenas do Marcelo Salles, né? Eu não posso afirmar que o Marcelo Salles iria fazer um trabalho ruim, mas assim, você dizer que o Marcelo Salles era muito bom só porque ele em 4 jogos, apenas 4 jogos que ele teve, né? Você tirar daí que o cara é muito bom por causa de 4 jogos, foi um resultado positivo? Foi, porque ele não teve nenhuma derrota. Foram 3 vitórias e 1 empate. Concordo até aí. Agora, você dizer que o cara é muito bom, né? Que o cara é demais, que não sei o quê. Eu acho assim que o torcedor ele acaba entrando muito naquela de, por exemplo, o Arrascaeta joga uma partida muito bem, aí o pessoal fica, Arrascaeta é craque demais, não sei o quê. Aí às vezes o Gabigol perde não sei quantos gols, mas ele faz 1 ou 2, né? Num clássico, alguma coisa, o Gabigol joga demais. Aí na próxima partida ele não joga bem, o Gabigol já não presta. Né? Eu acho que o torcedor ele tá muito mediativo, ele tá com muita mania de ficar julgando por pouco tempo, tem que julgar o cara pelo histórico, né? Não dá pra gente ficar só analisando esse tipo de coisa.
Mas enfim, continuando. Ainda em 2019, aí o Marcelo Salles, conhecido como Fera, saiu, né, para a entrada do Jorge Jesus. Jorge Jesus, galera, quando ele entrou no Flamengo, que a galera falava? Ah, pô, tá de brincadeira, nem conheço esse treinador, que não sei o quê. Pô, que tá, a diretoria tá maluca. Falando várias coisas, né? Aí o cara ganhou Libertadores da América, ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Supercopa do Brasil em 2020, ganhou Taça Guanabara em 2020, ganhou a Recopa Sul-Americana em 2020 e ganhou o Campeonato Carioca em 2020, né? E como falei anteriormente aqui, o Campeonato Brasileiro de 2019 e a Libertadores de 2019. E o Jorge Jesus ele teve 57 jogos, ou seja, ele jogou muito mais tempo que o Abel Braga, foram 57 jogos do Jorge Jesus contra apenas 30 do Abel Braga, né? Quase a metade. E o Jorge Jesus teve 43 vitórias, 10 empates e 4 derrotas apenas. Claro, foi uma campanha que, galera, a gente não tem o que discutir, né? Ele foi o cara com uma média com a maior aprovação, 81,3%. Isso é indiscutível que ele foi ótimo, com certeza. Só que assim, não sei se vocês lembram em 2020, quando ele estava perto de sair, o Flamengo ainda no Carioca já não estava jogando tão bem assim, né? Alguns jogadores, eu lembro que a galera estava reclamando de alguns jogadores. E aí em 2020 entrou o Maurício Souza, que era o interino. Nessa época todo mundo falava bem do Maurício Souza, falava que o cara era bom porque treinava bem o sub-20, etc e tal. E aí o Maurício Souza ele teve 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? E aí algumas pessoas já começaram, algumas falaram que ele era bom, outras falaram que não era bom o suficiente. E em 2020 veio o Domi, né? O Domenech Torrent. E aí teve aquela galera falando, cantando musiquinha que o Flamengo já ia ser campeão de tudo, só porque o cara era auxiliar do Guardiola, que não sei o quê, enfim. Já cantando vitória antes da hora, né? E aí o Flamengo teve o quê? 23 jogos com o Domi. 23 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Teve um percentual de 62,3% de aprovação, ou seja, ficou ainda atrás do Abel Braga, né? Aí o que a galera começou a falar? Quando o cara entrou, o auxiliar do Guardiola, que não sei o que, vamos ser campeão de tudo, papapá. E aí, no final, já começaram a chamar o cara de auxiliar de bosta, para não dizer outras coisas. Começaram a criticar o cara demais. Enfim, o cara saiu do Flamengo, né? Realmente, ele chegou num ponto em que o time já estava ficando muito difícil. O time do Flamengo não estava conseguindo fazer nada, né? Mas enfim, mas atrelaram a culpa somente ao treinador. Ninguém criticou os jogadores, ninguém pediu a saída de jogador praticamente. Foi praticamente botando só a culpa ali no treinador. Quase ninguém tinha culpa dos jogadores, né? Aí, em 2020, ainda entrou o Jordi Guerreiro, que era interino, que trabalhava no grupo do Domenech, né? Aí o Jordi Guerreiro, ele jogou 2 partidas, ganhou uma e empatou a outra, né? Aí só porque ele não perdeu nenhuma, e ele só teve 2 partidas, aí já começaram a falar que esse treinador interino, Jordi Guerreiro, deveria ser o treinador e não o Domi, né? Aí já começaram a falar mal do Domi, ainda mais para fortalecer para a saída dele. Só por causa de 2 jogos, galera, isso que eu estou tentando falar. Por causa desses 2 jogos desse interino, já começaram a dizer que o cara era bom, né? E aí em 2020 ainda entrou o Jordi Gris, que era também interino, né? Ajudante lá do Domi. Ele fez uma partida e conseguiu uma vitória, né? Nessa uma partida. E aí o que acontece? Também falaram que tanto ele, o Jordi Gris, quanto o Jordi Guerreiro eram melhores do que o Domi, só por causa de 1, 2 partidas no máximo, né? Então você vê que assim, não dá para você tirar que o treinador é muito bom por causa de pouquíssimas partidas, né? Tanto é que, como eu falei, quando o Jorge Jesus entrou, nas primeiras 8 partidas criticavam ele direto, né? Porque ele conseguiu fazer um trabalho ali, né, em que os jogadores também
conseguiram se adaptar, também aceitaram a maneira como ele fazia, né? Ele forçava a galera ali a fazer mesmo, e o pessoal se adaptou, conseguiu jogar da maneira que ele queria. Em 2020 ainda, contrataram o Rogério Ceni, né? E aí, muita gente já criticava o Rogério Ceni antes mesmo dele entrar, falava que não queria que ele viesse para o Flamengo. Alguns outros gostaram, ele estava numa boa fase no Fortaleza, né? E aí o que acontece? O Rogério Ceni ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 2020, né? A Supercopa do Brasil de 2021, a Taça Guanabara de 2021 e o Campeonato Carioca de 2021. O Rogério Ceni ele fez 45 jogos, teve 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, tá? Ele teve um percentual de aprovação de 59,3%, né? Aí o que acontece? O Rogério Ceni, embora ele tenha vencido 4 títulos, tenha conseguido conquistar 4 títulos e o Abel Braga apenas 3, o índice de aprovação do Abel Braga foi maior, porque o Abel Braga ele jogou menos partidas do que o Rogério Ceni, né? E perdeu muito menos. O Abel Braga perdeu apenas 4 jogos e o Rogério Ceni perdeu 11, né? Mas enfim, aí a galera continuava a botar culpa no treinador. Falava que o Rogério Ceni não era treinador para o Flamengo, que ele era treinador do São Paulo, que não sei o quê, que não sei o que lá. Criaram a panelinha lá de 80 e alguma coisa, sei lá. Enfim, teve uma história lá e no final das contas o Rogério Ceni saiu, né? E aí falaram que o melhor treinador do Brasil era o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho veio para o Flamengo. Não ganhou absolutamente nada, só falou, né? Na época que ele estava no Grêmio, só ficava provocando o Flamengo, não ganhou nada, né? E aí, o que aconteceu? O Renato Gaúcho teve 37 jogos sob o comando do Flamengo, 37 jogos, 24 vitórias, né? Uma mais do que o Rogério Ceni até, 8 empates e 5 derrotas, né? Se você olhar bem, ele teve até uma aprovação maior do que a do Rogério Ceni, que foi de 72,1%, né? Mas como ele não ganhou nenhum título, aí o torcedor ficou, né, irritado com ele e pediram a demissão dele, certo? O Flamengo continuou com o Maurício Souza, que era interino, né? Foi treinador interino quando o Renato Gaúcho saiu. Aí o Maurício Souza teve 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Uma aprovação de 86,1%. Mesmo assim, muita gente estava criticando o cara. E aí depois ele ainda foi mandado embora com a chegada do Paulo Souza, né? Disseram que ele não era treinador para o Flamengo, falaram um monte de coisas, enfim. Aí veio o Paulo Souza para o Flamengo, né? Paulo Souza, já estão pedindo a cabeça do Paulo Souza, a demissão do Paulo Souza, né? E aí é onde eu digo para vocês, eu vejo muito torcedor, galera, falando que o Paulo Souza não é treinador para o Flamengo. Vou discordar? Não vou discordar totalmente. Mas assim, o que eu tô querendo dizer com isso tudo, galera, é que não adianta a gente tentar colocar a culpa somente no treinador ou achar que o Flamengo vai melhorar somente porque a gente vai trocar o treinador, entendeu? Pode colocar o Guardiola, mas se os jogadores não quiserem jogar, o Flamengo não vai pra frente, galera. Eu já venho falando isso um tempão, ó, já tem um tempão, desde a época do Rogério Ceni que eu venho falando isso, né? E não muda, né? O torcedor continua criticando só o treinador, né? Aí eu te pergunto agora, o Abel Braga, ele treinador do Fluminense, né? Falaram que o time do Fluminense é time de jogadores velhos, que agora tem o Abel Braga, ganhou em cima do Flamengo, né? Ué, então só quem ganha jogo é treinador? Se só quem ganha jogo é treinador bom, então por que o Jorge Jesus não consegue ganhar no Benfica? Por que ele não consegue ganhar em todos os outros clubes que ele joga? Porque ele só conseguiu jogar no Flamengo. Isso acontece, galera. Tem treinador que às vezes ele consegue se dar bem em um clube. Tem vezes que ele não consegue se dar bem no outro clube. Isso não significa que o Jorge Jesus voltando, o Flamengo vai voltar a ser o que era. Até porque, se você for ver, o Flamengo não mudou tantos jogadores assim, né? Nós perdemos alguns jogadores, por exemplo, o Gerson era extremamente importante no meio-campo do Flamengo, mas muita gente, quando o Andreas Pereira chegou,
galera falava, não, Andrés Pereira joga muito, já endeusavam o cara, né? Aí o cara falhou na final contra o Palmeiras, agora já não serve mais, né? E outros já ficaram falando que dentro do que ele já fez pelo Flamengo, né? Aquilo ali ele falhou foi sem querer, né? Só que como no caso do Léo Pereira, como o Léo Pereira já falhou muitas vezes, é zagueiro, tende a falhar mais pelo fato de ser zagueiro, pelo fato de ser aquele cara que joga lá atrás tentando cortar, né? Tem uma tendência de ser mais culpado, normalmente. Mas se a gente parar para analisar aí, galera, se treinador ganha jogo, né? Então é onde eu te digo. Por que que o Renato Gaúcho não ganhou nenhum jogo, nenhum título com o Flamengo? Por que o Abel Braga, que é tão ruim assim como o torcedor cansou de falar, por que que ele... Não estou dizendo que o Abel Braga é ótimo, é perfeito não, galera. Só estou tentando mostrar para vocês um ponto de vista de que se o treinador é o principal responsável por fazer os jogadores ganharem os jogos, então por que que o Abel Braga conseguiu ganhar esse título em cima do Flamengo, já que os jogadores do Flamengo são tão bons? Que o Paulo Souza era tão ruim assim? Será? Porque assim, se a gente for parar para pensar, então o Jorge Jesus é tão bom treinador que ele vai conseguir fazer todos os outros clubes que ele jogar melhor, quando o treinador do outro time for pior, concorda? Né? Não faz sentido algum a gente ficar fazendo esse tipo de comparações falando que o treinador é o que tem maior... Realmente, galera, o treinador, quando a gente fala de estratégia, formação, escalação, é uma coisa, né? Agora, quando a gente está falando ali do jogador pegar a bola e perder uma jogada individual, né? Por exemplo, tava vendo aqui o pessoal falando, mas o que o Paulo Souza, ele tá colocando o time para jogar muito mal, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito, do jeito outro. Enfim, se vocês pararem para analisar, galera, desde a saída do Jorge Jesus, nós só vimos críticas aos treinadores. Os únicos que foram elogiados foram esses que tiveram 2 jogos, um jogo, né? E porque eles ganharam. Porque se não tivessem ganhado, aí iam falar também que não serve para o Flamengo, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. E aí o que acontece? Quando a gente chega no ponto em que o treinador ele não está ganhando mais com o Flamengo, aí fala que o treinador é ruim. Mas e os jogadores? Quando você perde, por exemplo, se você passa uma bola lá na frente para mim, eu estou de frente para o gol, tá? Eu perco o gol, eu chuto para fora, eu chuto em cima do goleiro. A culpa é do treinador ou é minha que perdi o gol? Né? Se eu tô lá na cara do gol, ou você tá lá na cara do gol, e eu passo a bola para você muito mal, aquele último passe, aquela última assistência, né? Eu tenho que dar aquele passe para você na cara do gol. Você tá esperando a bola lá sozinho. Eu não passo a bola direito para você, a bola vai lá do outro lado. A culpa é sua que não pegou a bola ou a culpa é minha que passei mal a bola? Ou a culpa é do treinador, né? Então a gente tem que parar para pensar nessas coisas, galera. Eu acho assim, infelizmente os treinadores hoje em dia, né, eles são os que menos têm moral, porque quando os jogadores resolvem se reunir, né, eles sabem que o primeiro a sair vai ser o treinador. E o treinador ele quer manter o cargo dele, então ele aceita com que façam aquele tipo de panelinha, com que façam aquele tipo de coisa. Porque o cara quer continuar lá no trabalho dele, ele quer continuar ganhando a grana dele. E ele sabe que quando der algum problema, vão chegar em cima do treinador primeiro, ainda mais no Flamengo, né? Que sabe que qualquer coisinha crítica vai para o treinador, mas nunca ou raramente vai para os jogadores, né? Por exemplo, a galera fala que o jogador X ele é matador, que ele faz isso, faz aquilo outro. Se a gente for parar para ver, não desmerecendo o Gabigol, tá, galera? Eu acho que o Gabigol ele tem um histórico muito bom com o Flamengo, né? Ele nunca teve um histórico tão bom de gols assim, mas pra gente parar pra pensar, Flamengo e Fluminense, os 2 jogos, quem deu mais perigo, o Cano ou o Gabigol? Para e pensa aí um pouquinho, né? Então será que realmente o Gabigol foi um jogador decisivo? Fez o gol dele, né? Nesse segundo jogo, mas ele fez 2 gols, ele fez gols nos 2 jogos. Ele realmente deu aquele perigo o tempo todo, né? A gente tem que parar para analisar esse negócio todo. Agora, isso eu estou falando também de uma parte individual. Só que o futebol é coletivo. O futebol depende de todos. Não adianta você querer contar com um jogador
Não adianta querer contar só com o Gabigol para resolver o jogo todo se o time do Flamengo no geral não está bem, né? E é isso que o Fluminense faz contra o Flamengo. O coletivo deles joga com mais vontade, tanto para marcar quanto para atacar, e o Flamengo não sabe fazer isso, né? Principalmente nos jogos decisivos. Porque onde está a prova disso, galera? O Flamengo, quando joga contra o Atlético Mineiro, abre as pernas, não consegue ganhar o Atlético Mineiro, né? Joga contra o Palmeiras, tudo bem, o Flamengo vem, nos últimos jogos, vem até em jogos bons em que o Flamengo ganhou o Palmeiras, mas na última decisão, cara, eu sei que acontece de falhar, do jogador falhar, mas, pô, numa final, você dá uma bobeira daquela ali, né? O mínimo que você tem que fazer, já quando pegar a bola de novo, já tentar fazer de tudo para fazer um gol, né? Não pode dar uma bobeira daquela. Numa final, né? E aí, porra, você vê que toda vez que o Flamengo joga contra o Fluminense, não é de hoje, toda vez que o Flamengo joga contra o Fluminense, o Flamengo dá mole, né? Raras são as vezes que a gente vê o Flamengo com uma boa vantagem em cima do Fluminense, né? Porque o Flamengo, quando ganha do Fluminense, geralmente é um placar apertado, né? No máximo 2 gols de diferença, né? Aí é onde eu falo, não adianta culpar o treinador, galera. Porque o Flamengo vai continuar mudando de treinador e apertar os jogadores ali também. O que eu tô querendo dizer, galera? Não adianta culpar só os jogadores e também não adianta culpar só o treinador. É o conjunto todo. Enquanto o conjunto não conseguir trabalhar em união, numa boa união, não vai rolar. O Flamengo não vai conseguir ganhar nada, né? Fica aí a reflexão para a galera que, não só para os flamenguistas, para quem gosta de futebol mesmo, né? Tá vendo o seu time também nessa situação aí, ou numa situação parecida com essa, fica aí como experiência, entendeu? Eu, sinceramente, eu acho que tem muito torcedor antes do Flamengo, né? Tem muito torcedor que se incomoda demais com o Flamengo e quer ficar dando palpite, né, para ferrar com o Flamengo, para que o Flamengo contrate outro treinador, para que o Flamengo coloque outro treinador ruim, né? E aí o Flamengo continue gastando dinheiro comprando treinador e não arrumando nada, né? E aí isso frustra quem? Nós torcedores, porque nós torcedores queremos ver o Flamengo ganhando título, ganhando jogos, né? A gente sabe que o Flamengo não vai ganhar todos os jogos, 100%. Uma coisa é a gente ter essa noção, outra coisa é a gente ver que tinha chances de ganhar e não ganhou por bobeira, né? Você não ganhar porque um outro time jogou melhor, tudo bem, sem problemas, né? Agora, você vê que o seu time não ganhou porque deu mole, perde chances, perde muitas chances na cara do gol, né? Perde, dá bobeira no sistema defensivo, enfim, aí fica complicado. Aí não adianta só culpar os jogadores, também não adianta só culpar o treinador, né? Então fica essa reflexão, galera. Quem quiser comentar aí, posta aí, a gente vai trocando uma ideia. E é isso. Saudações rubro-negras.